vamos falar agora de audiências. Segundo tópico que a gente tem do procedimento trabalhista são as audiências. Vem comigo na tela só para a gente contextualizar aqui o nosso estudo. Então, vamos lá. Falei para vocês que o procedimento começa com a petição inicial. Então, aqui eu tenho uma petição inicial, onde a gente instrumentaliza a demanda, né? E a partir daí é feita a notificação e a parte é intimada para comparecer numa audiência. Então, o próximo tópico aqui que a gente estuda é a audiência, onde nós vamos verificar que a gente realiza diversos atos processuais dentro dessa audiência. Mas antes da gente estudar, propriamente dito, esses atos processuais, vamos dar uma analisada primeiro em alguns aspectos genéricos que são importantes para a sua prova. O primeiro aspecto é que as audiências elas são públicas, então elas se inserem lá no artigo 770, há uma publicidade nas audiências, salvo se o interesse social ali impuser, que aí nós teremos uma audiência em segredo de justiça. A audiência, como regra, ela vai ser realizada no juízo ou no tribunal. Excepcionalmente, poderá ser designado um outro local para ser realizada esta audiência, desde que seja notificado por meio de edital, publicado com antecedência mínima de 24 horas, tá? Então, a ideia é que as audiências sejam lá nos tribunais, que seja lá no próprio juízo. Hoje a gente vai estudar que é possível ter as audiências por videoconferência ou audiência telepresencial, mas essa comunicação também tem que ser prévia para que você possa participar ali adequadamente da audiência. As audiências, elas são realizadas nos dias úteis, tal como ocorre com os demais atos processuais que agora a gente falou, que eles ocorrem nos dias úteis. O horário de realização das audiências, nós já estudamos, mas é importante reforçar aqui, ele é diferente lá do horário geral dos atos processuais, que é das 6 às 20 horas. Quando a gente fala das audiências, é um horário mais reduzido, é das 8 às 18 horas, tá? Sabendo-se que no tribunal, as audiências são realizadas das 14 às 17 horas, as sessões, salvo se o presidente deliberar de forma diferente, tá? A duração das audiências é de, no máximo, 5 horas seguidas, salvo se houver uma matéria urgente que a gente pode, então, prorrogar este prazo, tá? As audiências extraordinárias, e pode acontecer de ter uma audiência, nós temos as regras lá, então audiência inicial, a de instrução, mas pode acontecer de ter uma audiência extraordinária. Essa pressupõe, então, uma fixação do edital na sede do juiz do tribunal, com uma antecedência mínima também de 24 horas, ok? Mais um pontinho interessante que nós temos que destacar aqui nessa parte inicial de generalidades das audiências. Quando se faz uma audiência, é um ato processual que vai ser realizado e dentro deste ato processual a gente tem diversos outros atos processuais. A audiência ela tem um horário para ser realizado. Então, quando eu falo lá horário de realização, que é das 8 às 18, é que ela pode ficar dentro desse período, mas o juiz vai marcar uma hora para a sua audiência. Então, ele vai lá e marca 10 horas da manhã é a sua audiência. Pode acontecer do juiz designar a audiência e lá inicia, de repente, lá às 10 horas, e o juiz atrasa, ele pode atrasar? Aqui é interessante a gente observar o seguinte. O artigo 815 da CLT vem e viabiliza que o juiz pode atrasar até 15 minutos. Olha o que ele diz, especialmente o parágrafo único. Olha lá. A hora marcada, o juiz e o presidente declarar
aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Parágrafo único. Se, até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Gostaria de dar um destaque nesse dispositivo, porque ele cai com frequência na sua prova. Esse dispositivo, ele autoriza que o juiz possa, portanto, vir e atrasar até 15 minutos. Mas ele deve ser bem interpretado, especialmente na sua prova. Por quê? Quando nós temos uma sessão de audiência, a sessão de audiência, então lá quando a gente tem a pauta de audiência, nós temos diversas audiências dentro de um período, especialmente período da manhã, período da tarde. Então o juiz lá tem, suponhamos aqui, 5 audiências no período da manhã. A primeira marcada para as 8 horas da manhã e as demais em horários consecutivos. Aqui tem uma terceira audiência que está marcada para as 9h30. Então, aqui eu queria que vocês observassem isso. Na primeira audiência, o juiz pode atrasar até 15 minutos. Aí a parte tem que esperar. Se ele não chegar, aí certifica isso, ele pode ir embora normalmente. Então, aqui no início da pauta. Mas suponhamos que o juiz chegou às 8 horas, fez a audiência certinho, mas foi uma audiência de instrução que demorou demais. Demorou 1h30 essa audiência. E na hora que ele começou a segunda era 9h30, até acabar a segunda, essa terceira vai começar 10h30. E aí? Basta eu esperar 15 minutos e posso ir embora? Não. Nessa hipótese aqui, no meio da pauta, aí não tem mais esses 15 minutos. Aí a parte não pode ir embora, porque não se trata de atraso propriamente dito do magistrado, mas sim de um atraso da pauta que pode acontecer, tá? Então a gente só utiliza o parágrafo único do artigo 815 na hipótese do início da pauta, tá? Outra observação, e essa ainda mais importante. Esse atraso de 15 minutos, eu posso pegar e aplicar para a parte? Então, se o juiz pode atrasar 15 minutos, eu também posso atrasar 15 minutos. É assim que funciona? Não. O TST na OJ 245 da SDI 1 expressamente estabelece que eu não aplico essa sistemática para as partes, de modo que as partes no horário designado, elas têm que comparecer, senão vai ser considerada a ausência da parte com todos os